Boa noite! 7h30 da... Estamos aí, dia 26 de abril, para mais uma aulinha, né? Galera, confesso que a aulinha de hoje tá bem legal. Boa noite, galera, que estão chegando aí. Sejam bem-vindos todos. Confesso aqui, antes da gente começar, que essa aulinha é especial porque é a primeira aulinha de física básica, né? E, muitos anos já, né, de física básica aí. E aí a gente, boa noite Yuri, boa noite Melissa. E a gente fica nervoso, não vou negar. Boa noite Samara, seja bem-vinda. Boa noite Marcelo, seja muito bem-vindo, pai. Primeiro vamos lá, recados, né? Estamos seguindo as aulas com os temas recomendados pelos colegas que seguem a página. E na aula de hoje, então, boa noite, Áquila, boa noite a todos. E hoje, então, a gente vai fazer a sequência da aula, que é produção de raio-x, tá bom? Como base, né? Um livro base, acho que a gente tem que seguir um livro base. Eu gosto muito do Kahn, eu acho o Kahn um livro muito interessante, tá? Para físicos médicos aí que estão fazendo residência, né? E para consultas gerais, sempre, né? Então, sem mais delongas, 7h32, batimento, tô nervoso, aula difícil, para mim difícil. Mas ficou bem legal, bora lá. Sem delongas, vamos virar aqui a câmera. É isso aí. Então, galera, aula hoje, aula 2, tá? Porque no capítulo do Kahn, a primeira aula seria estrutura atômica e um pouquinho do que é radiação, né? Então, a nossa base vai ser aí o Kahn, né? Que é o capítulo 3, produção de raio-x. E eu ainda vou usar aqui alguns outros dois livros, além de outros que eu citei aí no meio da aula, mas dois outros livros, tá? Do Pancherry, gosto muito desse livro, é bem legal, bem completo. E o livro do David Chan, que é um livro que foi escrito com a intenção de quem vai estudar para a prova da ACR nos Estados Unidos. É um livro bem completo, tá? Quem vai fazer o RAPEX pode usar ele. Então, galera, nossa aula de hoje é produção de raio-x, beleza? É um tema muito interessante, pois ele é a base das tecnologias aí fantásticas que a gente utiliza atualmente, como tomógrafos, raios-x, mamógrafos de altíssima qualidade, enfim. História básica foi descoberta em 1895 por Röntgen, né? Estudando tubos de raios catódicos. Depois, quem quiser pesquisar mais sobre a história básica do raio-x pode dar uma pesquisada em várias referências literárias. Eu posso até recomendar umas, é só me perguntar aqui depois. Mas o tubo de raios catódicos foi um tubo muito estudado, né? É um tubo invólucro de vidro de vácuo, né? Preenchido com gás. E aí é aplicado uma diferença de potencial entre esses dois terminais. E aí existe o fenômeno de liberação termoiônica e existe uma corrente elétrica entre esses dois potenciais, né? Vários elétrons. E num gás isso pode ser ionizado e você vê o caminho disso, né? Desse feixe de elétrons. E aí aqui nessa segunda imagem a gente tem uma imagem de um ímã, né? Defletindo a trajetória e mostrando uma característica negativa, né? desse raio catódico. E estudando isso, então, Röntgen viu que existia, além disso, uma radiação que ele não soube explicar, né, que ele chamou de raio-x, e que ela tinha várias características, como
penetração de alguns materiais, marcação de filmes quando exposto, enfim. Então, para a gente falar de produção de raio-x, a gente tem que falar da base, né? Então, a base nossa vai ser um tubo de raio-x convencional, tá bom? Nada mais é do que um invólucro de vidro com um vácuo, onde a gente tem dois caras, um cátodo e um ânodo, beleza? Aqui tem uma figurinha que a gente vai explorar um pouco agora, mas, basicamente, o processo de produção de raio-x é descrito muito bonitinhamente por esse desenho, onde a gente tem então um cátodo, né, que por um fenômeno que a gente vai ver, que é a liberação termiônica, ele libera elétrons, que são esses caras lindos, maravilhosos, de carga negativa, mas todos felizes. E esses elétrons, ao se chocarem com um alvo, eles podem se colidir inelasticamente com um alvo, né, e refletir, mas ele pode ser freado e gerar raio-x, né, que pode ser de dois tipos, que a gente vai ver. Então, essa é a teoria básica, mas um tubo de raio-x ele é composto basicamente então por duas estruturas, né? A nossa primeira estrutura, que é a estrutura negativa, no sentido de diferença de potencial do tubo, né, que é o cátodo, e o alvo, que é onde a gente tem a geração de raio-x mesmo, que é o ânodo, tá bom? E aí no cátodo a gente tem algumas coisas, como o filamento, onde a gente tem a liberação termiônica de elétrons, né? Passa uma corrente elétrica aqui, com uma diferença de potencial pequena, e quando essa corrente elétrica passa nesse filamento, esse filamento se aquece e libera elétrons aqui, né? Aqui a gente tem uma capinha focalizadora, que a gente vai falar dela. Esses elétrons se deslocam até o alvo e, ao se chocarem com o alvo, eles podem gerar raio-x, né? A gente vai ver um pouquinho das características do que é um tubo de raio-x. Então, um tubo de raio-x é esse invólucro de vidro que vocês estão vendo aqui, com vácuo, né? Não tem ar aqui dentro. E é aí que a mágica acontece, tá bom? Bom, o ânodo, né, que é o alvo, né, normalmente ele é um material que possui aí duas características importantes, né, e que eu frisei aí porque elas acabam gerando um impacto interessante do porquê que é escolhido os materiais, né? Então, características: número atômico alto e alto ponto de fusão, tá bom? Número atômico alto porque quanto maior o Z, maior o número de elétrons na eletrosfera, maior a capacidade de se emitir elétrons em um dado material. Mais fácil é isso acontecer, né? Maior ponto de fusão, porque a gente precisa aquecer para fazer liberação termiônica, e se o ponto de fusão desse filamento for baixo, a tal ponto que, ao esquentar para fazer liberação termiônica, eu precise atingir mais do que o seu ponto de fusão, já não vou ter mais um filamento, e aí eu perco a característica de uso do material. Então, essas duas características são importantes, né, para se aumentar a eficiência, né, de um ânodo, tá bom? Então, normalmente ele é composto por tungstênio, que é um material de alto número atômico, né? E junto do tungstênio existe o cobre, né? Que é para aumentar a velocidade de dissipação de calor gerada no alvo, né? Porque a eficiência da produção de raio-x, a gente vai ver que ela varia com a energia, mas ela é muito baixa, né? Então, tudo que não vira radiação, vira calor. Então, otimizar a produção de calor é sempre um desafio, né? E tecnologias como, por exemplo, rotação do alvo, a imersão do tubo em substância refrigerante, né, como o óleo, por exemplo, são saídas importantes, né, para que a gente possa ultrapassar essas limitações e utilizar a radiação de forma correta, inteligente e eficaz, né? Uma coisa interessante, então, é que o alvo ele é feito... Aqui a gente tem uma imagem que são bem semelhantes, só muda o tamanho, mas as duas mostram a mesma característica, que é o quê? Uma área de contato onde vai haver a colisão de alto número atômico, tá aqui,
né? Um alvo de tungstênio. E ele está fundido, sobreposto em uma estrutura de cobre, né? Porque o cobre é um excelente condutor térmico, né? Eduardo, vai estar salva, cara. Vai estar salva a live aí. Depois você pode assistir tanto aqui quanto no canal no YouTube, tá bom? Então, para que essa base? Para dissipar o calor gerado nessa região, né? Que é importante. E a região de contato em si, uma região de alto número atômico, né? Então, assim, coisas que existem. Girar isso é uma coisa interessante. Acho que o pessoal já viu bastante sobre isso. Eu nem coloquei aqui porque eu acho que isso não é importante, né? Uma coisa que é importante é o ângulo de ataque do alvo, que é uma coisa que às vezes cai em provas, etc. E é interessante entender o que significa isso, né? O ângulo de ataque, né? O quão inclinado é o alvo em relação aos elétrons que estão incidindo aqui, né? Que saem do cátodo e chegam aqui no ânodo, ele gera diretamente como resultado uma variação do tamanho da área que você tem de feixe útil, né? Então, se você tem um alvo de ângulo de ataque mais baixo, menor, você tem um ponto focal menor. Se você tem um ângulo de ataque maior, você tem um ponto focal maior. E o que acontece? Quando você tem um ponto focal maior, a gente lembra que geometricamente a minha penumbra é maior, certo? Então a minha definição é pior. Enquanto que um ponto focal menor, eu gero uma penumbra geométrica menor. E a qualidade da minha imagem fica geometricamente melhor. Só que esse cara gera uma da área de contato com o alvo. E esse cara gera uma outra área de contato com o alvo. Essa área de contato é maior do que essa área de contato, certo? Então, se a mesma quantidade de elétrons chega aqui e chega aqui, esse cara produz um ponto focal menor, mas o calor produzido aqui ele é maior em relação à área, certo? Enquanto que aqui vai ser menor. Então, existem algumas relações que são interessantes. O aumento do filamento, o aumento disso daqui, né? Ou o aumento do ângulo, aumenta o ponto focal. E isso gera variações no calor por área, que vai ficar mais baixo quando eu aumento esses dois caras. E na qualidade da imagem também vai influenciar negativamente quando eu aumento esses caras. Essa relação é interessante. E ela explica muitas coisas, né? Então, aquilo que eu falei, quando o θ2 é maior do que θ1, eu tenho que D2 vai ser maior que D1, se o D, né, que é o feixe incidente, tiver a mesma dimensão. Beleza? Pessoal, se alguém tiver dúvida, quiser parar a aula, me fala que eu paro e a gente faz pergunta para a gente não perder a linha de raciocínio, tá bom? Por favor. A ideia é que todos participem. Bom, uma coisa que acontece é o efeito catódico, né? O efeito Hell, que é o nome dado ao fenômeno da variação da intensidade do feixe de radiação produzido na direção do ânodo do cátodo. Paulo, fudeu. Não entendi porra nenhuma. Vamos lá. Vamos lá. Na direção cátodo-ânodo, nessa direção, beleza? Nessa direção, a radiação era para ser, a mesma quantidade. Sai a mesma quantidade de radiação para todas as direções. Ou seja, a quantidade, a intensidade é a mesma aqui, ó. Se eu botar um medidor aqui e correr ele aqui, fazer um perfil, é esperado que seja o mesmo. Mas esse efeito, ele faz o quê? Ele faz com que na direção do ânodo
a intensidade do feixe seja mais baixa. Então vamos lá. Na direção, a ideia é que fosse algo assim, mas na direção do ânodo eu tenho queda na intensidade, na quantidade de fótons produzidos. Ah, na energia também? Possivelmente na energia também. E por que, Paulo, que eu tenho isso? Porque quando eu tenho um fóton gerado, quando eu tenho um fóton que é gerado bem aqui, vou fazer um negócio bem cagalizado aqui, ó. Quando eu tenho um fóton gerado bem aqui, se ele tiver que vir para cá, ele não enfrentou nada de atenuação. Agora, se ele vier para cá, meu parceiro, olha o que ele vai enfrentar. Se eu tiver um outro aqui, ele vier para cá, vai acontecer isso. Se ele vier para cá, olha o tanto que ele vai ser atenuado. Então, nessa direção, eu tenho uma intensidade do feixe mais baixa. Beleza? Esse é o efeito real. Ele é mais proeminente em tubos diagnósticos, tá bom? Nas máquinas de hoje, vamos tentar passar um pouquinho também para a rotina nossa do dia a dia. Não sou do radiodiagnóstico, né? Especialista, mas as máquinas de hoje já não têm essas limitações tão grandes, tá? As máquinas de hoje têm filtros que corrigem isso de uma forma muito eficiente, né? Agora, se você está trabalhando com um tubo monocular, né, de radiologia odontológica, esse tipo de coisa, você pode ter, né, um tubo convencional, antigo, uma estativa, enfim, você pode ter isso, né? Inclusive, existem técnicas radiológicas onde você utiliza, ao fazer essas imagens, você utiliza o lado do ânodo de forma inteligente, né, para otimizar o resultado na produção de imagens, por exemplo, de um raio-x de tórax, tá? Então, assim, ao mesmo tempo que se conhece o efeito, sabe-se utilizar ele de maneira inteligente, tá? E não prejudicial. Então, bora lá. Ele é mais resistente, então, em tubos diagnósticos, né? E de baixa energia. Bom, lá no cátodo que eu falei para vocês, que é lá onde tem o filamento, ele é um filamento para produção de elétrons através de liberação termiônica, né? Ele também tem uma capinha focalizadora, eu fiz um desenho aqui, né? E alguns dispositivos têm mais de um tipo focal, né? Um fino e um grosso. Então, teoricamente, teriam 2 filamentos aqui, né? E ele utiliza um ou outro de acordo com a necessidade que o cliente está fazendo. Uma imagem mais detalhada, uma imagem mais robusta. E qual a função da capa focalizadora? A capa focalizadora, normalmente, ela é carregada eletricamente de forma negativa, de forma a manter os elétrons gerados na liberação termiônica aqui no centro, né? A agrupá-los, né? E a capa focalizadora tem a intenção de limitar a área útil, né, por onde esses elétrons vão percorrer. E otimizar dessa forma também, né, o D de entrada e o ponto focal final. Então ela tem uma função muito importante, né? Capinha focalizadora. Beleza, galera? Então, sobre o cátodo, que a gente precisava falar era isso. E aí vem uma parte legal. Então, assim, a gente sabe que existe o cátodo, que existe o ânodo, que a gente tem um filamento que libera elétrons, esses elétrons são acelerados, né? São acelerados pelo quê, Paulo? São acelerados por uma diferença de potencial elétrico que existe entre o cátodo e o ânodo, né? Então, assim, existe um circuito elétrico básico que a gente tem que conhecer sobre os equipamentos de raio-x para a gente entender como melhorar a sua eficiência, entender como os equipamentos funcionam e poder operá-los de maneira mais inteligente, né? Entendendo as suas limitações de acordo com como eles são fabricados. E aí sim a gente vai partir para a produção de raio-x, que é o final da aula, que é bem curtinho, né? Então, é importante entender isso, porque a gente consegue ver os fatores que influenciam, né, na operação.
E basicamente um circuito de raio-x ele é formado por dois circuitos secundários, um de alta voltagem e um de baixa voltagem, tá? O de alta voltagem é o que gera a tensão no tubo, tá bom? É esse cara daqui, ó, né? Basicamente a alta voltagem é isso aqui que eu vou pintar para vocês. É toda essa parte aqui, ó. Isso aqui é alta voltagem. E isso aqui é baixa voltagem. Beleza? A ideia basicamente é essa. Então, a gente tem, na parte de baixa voltagem, a gente tem um cara que controla muito bem a corrente elétrica que vai pro filamento, tá? Muito importante, porque o controle da corrente elétrica gera uma variação substancial na taxa de Kerman no ar, no resultado de exposição, né? A relação entre exposição e MA é direta, Tanto é que a gente fala MA, MAS, né? Para falar sobre o controle de uma exposição, né? Então a gente tem um transformador de controlador de corrente, e aqui a gente tem um transformador de alta, né? De alta não, de baixa, né? Que é o inverso aqui, na verdade. Um transformador de baixa, para que a gente tenha, então, uma tensão mais baixa nesse filamento. Porque a ideia aqui não é, basicamente, trabalhar com a tensão se mantém baixa. A ideia é mexer no MA, né? O controle do MA é mais significativo nesse sentido aqui, na parte de baixo. Na parte de alta voltagem, a gente já tem dois transformadores. Um que é o inverso aqui, que é um transformador de alta, tá? E o segundo, que é um autotransformador, que é o selecionador de tensão máxima aí, né? Então, esses dois caras aí juntos formam a parte de alta voltagem, né? A voltagem aqui no tubo, como a gente está falando de diferença de potencial entre duas coisas, a gente pode medir elas, então, só antes de ser aplicada ao tubo de raio-x, né? E assumir essa voltagem como a energia potencial elétrica máxima, né? O KVP, né? Ou ela pode ser medida também pela técnica de esfera com gap, né? São duas esferazinhas. E aí existe uma relação entre o diâmetro dessas duas esferas, a distância entre essas duas esferas e a tensão que você cria elétrica, um campo elétrico que você cria entre essas duas esferas. No exato momento que gera uma centelha, existe uma relação, né, uma descarga elétrica, existe uma relação que trabalha isso daqui, né, e você consegue determinar a tensão que está aqui baseado no ponto de centelha. Não funciona muito bem para as energias assim, é teórico, tá? Não é usado atualmente, a gente usa mais a medida que é feita antes de ser aplicada no tubo de raio-x, né? E aí o que acontece? Como a gente tem aqui um circuito elétrico, esse cara vai depender, né, de muita coisa, né? Se a gente tem um circuito elétrico, a gente tem um circuito assim, né? A gente tem um equipamento que é alimentado com corrente alternada, né? Então, o que vai acontecer? Quando a corrente estiver a voltagem estiver no sentido positivo, a gente vai gerar raio-x. Quando ele chegar no inverso, a gente não vai gerar raio-x, né? Porque os elétrons lá do cátodo não vão para o ânodo, porque a tensão vai estar ao contrário. Quando chegar aqui, de novo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. A gente vai aplicar uma corrente alternada no nosso equipamento. Nesses períodos a gente vai ter tensão no tubo, onde gera aceleração, e nesses períodos a gente vai ter a produção de raio-x, né? Algo muito ineficiente, né? Então, eletricamente, os equipamentos de raio-x passaram por várias adaptações do tipo retificações, né, de onda, de forma a melhorar, primeiro, a construção do equipamento. Segundo, sua eficiência para uso em diversas coisas na vida da sociedade. E
Terceiro, não sei. Então, os retificadores, né, basicamente eles pegam, por exemplo, um retificador de onda completa, ele pega a parte da voltagem que está negativa e rebate isso com um circuito, né, de 4 diodinhos, e aí você tem aqui um perfil de onda retificado, né? Quando você olha um perfil de onda retificado versus um de corrente alternada normal, olha a diferença. Olha a diferença entre esse cara e esse cara. A diferença é muito grande, né? Paulo, eu estou produzindo muito mais. Exatamente, você está produzindo muito mais com a mesma corrente elétrica. Porque antes você tinha um circuito simples. Agora você já tem um circuito retificado. E se você adicionar ainda, além desses retificadores, um banco de capacitores, né? De forma que quando eu começar a ter a queda na tensão, o circuito começa a descarregar capacitores que estavam carregados, e aí isso aqui, em vez de cair, se mantém estável e volta, e decai de novo, se mantém estável e volta, formando esse perfil aqui. E aí a gente vai ter algo que gera muito mais eficiência. Então, na evolução das máquinas, dos circuitos de raio-x, né, a gente tem os tipos, né, de circuitos, né, que é o auto-retificado, que é o naturalmente devido à forma de onda da corrente alternada, né? Depois o retificador de meia onda ou onda completa, né? O retificado e capacitivo. E aí, com isso daqui, começaram-se os desenvolvimentos dos geradores, né? Primeiro veio o gerador de 3 fases, que é um gerador que utiliza os retificadores, né, e bancos capacitivos, junto com utilização de múltiplas fases. No caso, são 3 fases, né? Com isso, você consegue prover uma fonte mais estável de energia, né? A diferença é que as 3 fases, elas vão estar defasadas uma da outra. No caso aqui, elas estão 120 graus defasadas uma da outra. De forma que você naturalmente, quando você pega essas ondas alternadas, retifica elas, você vai produzir algo muito constante, né? E a variação entre o máximo e a metade do mínimo é chamada de ripple, né? E o ripple, ele é importante, porque ele mede eficiência. Então, na evolução dos geradores, né, a gente tem os geradores de 3 fases, que tem um ripple aí de 3 a 10%, tá? Depois disso, a gente tem os geradores de potencial constante, que já apresentam um ripple da ordem de 2%, né? Eles são compostos, além de retificadores, capacitores, tem as válvulas triode. O problema deles é que eles são muito grandes e muito caros, mas ele tem o melhor output, né? A melhor saída, tá? E os geradores de alta frequência, né? Que tem um ripple menor do que 2%. É um marco, né? São feitos normalmente de componentes de estado sólido, são pequenos, leves, têm uma altíssima eficiência, né? E eles apresentam uma voltagem de tubo assim, basicamente constante, que é o que a gente espera de um tubo para ter uma eficiência, para a gente ter uma eficiência maior do que isso, né? E melhor do que isso daqui. Já que isso vai ser constante, talvez a gente consiga algo mais constante na intensidade do raio-x em função do tempo, tá? Então, galera, com relação aos tipos de retificação, né? E aos geradores, é interessante conhecer a evolução desses geradores, como isso influencia nesse resultado aqui e por que influencia, para a gente vir para a grande parte mais legal da aula, que é produção de raio-x. Produção de raio-x é muito massa, né, cara? Produção de raio-x pode ser de 2 tipos, tá?
pode ocorrer por dois mecanismos. Por freamento, ou um Bremsstrahlung, e raios-x característicos, né? Depende de onde ou para quem é feita a ação, tá bom? Daqui seria interessante a gente já ver tipos de interação da radiação com a matéria, mas eu acho que antes a gente vai ver a estrutura da matéria, próxima aula. Então, primeiro, freamento, né? Freamento é quando ocorre interação entre o elétron incidente e o núcleo do átomo do alvo, né? Resultando na mudança de trajetória do elétron incidente. Caralho, Paulo, porra é essa? Então tem um elétron incidente, vamos lá. Tem um elétron incidente. Tem um elétron vindo aqui, ó. Chegou aqui, meu parceiro, ele sentiu atração colombiana pelo núcleo carregado positivamente e ele defletiu sua trajetória. Nesse momento, ele perdeu energia. E essa energia se dissipou através de radiação eletromagnética. E aí, só um minuto. E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma alteração de trajetória, um freamento da trajetória do elétron incidente para uma outra direção, quando eu freamento, eu liberei fóton de raio-x. Puta merda, Paulo. Eu gerei um fóton, cara. Eu gerei um fóton. É isso, bicho. Tu gerou um bendito fóton, né? A energia desse cara, velho, aí é que tá as problemáticas. A energia que esse cara né, que vai sair dele pode variar, né? De zero, a trajetória pode seguir a mesma, ou ele pode perder 100%, né? Então, assim, a energia do fóton que vai ser gerado a partir dessa perda, ela pode ser no máximo quando a perda for a maior do elétron. Então, no máximo, ela vai ter a energia do elétron incidente. No máximo. Então, existe um máximo, que é o KVP. Mas ela pode ser qualquer outra entre zero e a energia máxima. Então, ela é uma radiação de espectro, o quê? Contínuo. Olha aí. Isso aqui é importante, galera. Frisem isso. Radiação de freamento, espectro contínuo. Tá? Para médias e baixas energias, a gente tem um alvo de reflexão, né? Que é esse alvo aqui. Esse alvo aqui. Pum, bate, reflete radiação. E para alvos de alta energia, o alvo é de transmissão, tá? Por que o alvo é de transmissão, Paulo? Porque com o aumento da energia do elétron incidente aqui, se eu tenho um elétron de baixa energia incidindo aqui, ele tem a probabilidade de se espalhar mais igualitariamente em todas as direções. Quando a energia desse elétron aumenta mais ainda, por exemplo, para 400 kV, 4 MV, 20 MV, a tendência, a probabilidade da trajetória do fóton gerado, do raio-x gerado, ser na mesma direção do elétron incidente é maior. Vocês concordam? Pelo método de colisão elástica ou inelástica, né? Então, nesse sentido, alta energia usa alvos de transmissão, enquanto que baixa energia usa alvos de reflexão. Legal? Legal. O que isso muda, Paulo? Só a construção, tá, pessoal? Só a construção. Agora, a forma como esses fótons aí, né? Esse raio-x gerado se espalha lá no alvo, ele depende de muitas coisas, né? Dentre eles, a energia do elétron incidente, como eu mostrei lá, que eu já falei,
e o número atômico do alvo, tá? Existe um cálculo teórico de eficiência, né? Que vem da famosa frase que todo físico fala lá. Ah, a eficiência é de 1%. É uma merda a eficiência dessa máquina. Mas dá para se calcular a eficiência. A eficiência pode ser calculada teoricamente como a equação 9 vezes 10 a menos 10 vezes o número atômico vezes a voltagem em volts que você está utilizando, tá bom? O Z é o número atômico do alvo. E esse 1% que todo físico fala, lembrar que a gente tem que ter calma. Isso é relativo a um feixe de 100 kV, tá bom? Quando a gente fala para megavoltagem, na ordem de energias utilizadas em radioterapia, a gente já tem equipamentos aí que tem na produção de raio-x uma eficiência que chega a 35%, 40%, tá? Então, é um número bem alto. Para mim, acho que não é baixo, não. Então, o raio-x de freamento, galera, basicamente é isso, né? Quando eu tenho uma mudança na trajetória de um elétron incidente por atração de forças coulombianas com o núcleo de um átomo do alvo, né? E o outro tipo de radiação é o característico, né? Então, o característico, ele é um pouquinho diferente. Ele é quando eu tenho um elétron incidente. Esse elétron, ele tem energia suficiente para atingir um elétron orbital do átomo do alvo. E esse elétron orbital recebe a energia suficiente para se livrar dessa camada e ele é ejetado, né? E o elétron é projetado para cá também. Isso faz com que a gente tenha uma vacância, né? Uma não existência de um elétron em uma camada muito próxima do núcleo. Isso gera instabilidade nuclear. E aí existe a ocupação de elétrons de outras órbitas para a órbita que existe a deficiência de elétrons. E essa diferença de órbitas, também existe uma diferença de energia de ligação daqui ou daqui com um núcleo, o que gera uma diferença energética de um elétron aqui e de um elétron aqui. Quando esse elétron sai dessa camada e ocupa uma nova camada mais interna, ele libera radiação, e essa radiação é um raio-x, tá? É igual ao outro raio-x. A diferença é que a energia ela é sempre a mesma. Um elétron que sai desta camada e vem para essa camada, que sai de M e vai para cá, em um elemento X, sempre tem a energia E1. Então eu sei essa energia qual é, então ela é característica, então o raio-x chama característico. Perfeito? Por isso que chama característico. Égua, Paulo. Pausa. Égua, Paulo. Eu nunca tinha entendido essa birosca. É simples, cara. Freamento característico. Freamento, espectro contínuo. Característico, sempre aquelas mesmas energias. Cada átomo, entre cada eletrosfera, K, L, M, existe uma diferença energética entre essas camadas. E quando um elétron sai de uma camada e vai para outra, então ele libera sempre aquela quantidade de energia. É por isso que no gráfico do espectro de raio-x, que a gente vai ver aqui, eu tenho naquele gráfico contínuo, Bremsstrahlung, freamento, eu tenho aqueles picos que são característicos. Beleza? Então vamos lá. Então beleza, vamos lá. Então vamos só repassar aqui, ó. Ocorre então quando um elétron incidente interage com um elétron orbital, camadas mais próximas do núcleo, né? Removendo esse elétron e resultando na vacância referida da camada, né? Que vai ser preenchido por outros e liberando o excesso dessa radiação em forma de radiação eletromagnética, tá bom? Recebe o nome de raio-x característico porque cada elemento químico tem uma energia específica para cada camada.
Portanto, durante essa reacomodação orbital de um elétron saindo de um lugar e indo para o outro, a gente sempre vai ter uma acomodação energética, que é a diferença de energia entre as duas camadas. Ah, Paulo, dá um exemplo. Pai. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Camada K, camada L, né? Entre K e N, K e M, K e L. Qual a energia para o tungstênio? Tá aqui, ó. Raio-x característico. Legal? Esse aqui é um exemplo, né? Quando acontece isso, é isso que eu tinha mostrado. O que a gente tem? A gente tem o espectro contínuo de radiação gerado por freamento, que pode ir de zero, teoricamente, até... que pode ir de zero, vou botar aqui, fica melhor. Que pode ir de zero ao KVP máximo, a energia máxima aplicada no tubo, né? Então isso aqui é o espectro de Bremsstrahlung, e junto com ele eu tenho a produção de raio-x característico, tá bom? Esse aqui é o que identifica a produção de raio-x característico, e isso é o que identifica a produção de raio-x de Bremsstrahlung, tá bom? Como para cada elétron orbital desse, para cada órbita, existe um valor de energia, né? Existe um termo que se chama energia de absorção crítica, que é a energia mínima para você conseguir retirar o primeiro elétron orbital, né? E essa energia, ela aumenta com o número atômico, tá bom? E isso é importante lembrar sempre, porque quando a gente aumenta o número atômico, a gente aumenta a interação de forças coulombianas de um núcleo que vai estar maior, mais denso, mais positivo, né? Mais carregado, do que um núcleo que tem uma menor quantidade de prótons, por exemplo, né? E aí, entendendo então o raio-x característico e o raio-x de freamento, galera, a gente consegue falar sobre o espectro, né, de energia de raio-x, né? Primeiro, o que é espectro, né? A gente usa tanto essa palavra, cara, e às vezes as pessoas não conseguem entender o que é espectro, Paulo. Espectro, gente, é a distribuição de uma quantidade observável, né? Então, aqui no caso, é a distribuição da energia do raio-x, né? Que energias eu tenho em um dado feixe de raio-x? O que é um dado feixe? Vários fótons de raio-x, né? O espectro, né? A distribuição da quantidade de energia de um raio-x, ele é importante porque os equipamentos elétricos, eles possuem uma geração de raio-x que é polienergético. Tem várias energias. Isso é importante, né? E aí tem algumas características que são importantes desses equipamentos elétricos. Primeiro, a energia máxima, que é a energia do elétron incidente, né? Da tensão gerada lá na aceleração desse elétron. E a regra prática da energia média, que o Dr. Parra sempre lembra bem, 1/3 da máxima, pai. Não podemos esquecer, né? Então, o que acontece? O que é um espectro? Vamos ver o que é um espectro. Isso é um espectro de radiação. Isso aqui, essa curvinha maravilhosa, é um espectro de radiação, certo? Teoricamente, esse espectro poderia ser descrito por essa reta aqui, onde a maior intensidade de fótons produzidos, teoricamente, é de energia zero, lógico, né? E a menor intensidade, né, é a de energia do elétron incidente, né? Isso aqui, esse valor que pode variar, né? Dependendo da energia que você está incidindo aqui,
Ops, não dá para ver aí, né, pessoal? Agora acho que deu. Não, agora deu. Então, a gente tem o quê? Com a diminuição da energia, a probabilidade da existência de fótons com essa dada energia, teoricamente, é maior. A questão é que, naturalmente, um tubo de raio-x já filtra radiações de baixa energia. Fótons de baixa energia não têm utilidade alguma, né? No diagnóstico, na terapia. Eles só contribuem com dose superficial. Então, essa região de baixíssima dose, ela já é filtrada. Então, essa curva, ela acaba perdendo intensidade, porque eu filtro, eu tiro do feixe os fótons de baixa energia, beleza? Então, isso é interessante, né? Isso aqui seria um feixe teórico, esse aqui um feixe filtrado, né, com uma dada filtração, esse aqui um feixe mais filtrado ainda, né, e assim sucessivamente. A gente vai ver as características de operação com relação a isso daqui. Mas esse seria um espectro, né? Ele é heterogêneo, a produção dele depende do número atômico, da energia máxima e se existe filtro ou não, tá bom? Quando a gente filtra um feixe, né, a gente naturalmente modifica o valor da energia média. Ah, Paulo, então se eu pegar um feixe de 100 kVp, a energia média é 1/3, é 33,3, isso. Só que se eu filtrar, não vai ser mais 33,3? Isso. Vai ser o quê? Vai ser maior. Por quê? Porque um filtro, ele atua mais em fótons de baixa energia. Um filtro filtra mais fótons de baixa energia do que os de alta energia. Então isso muda a energia média, que basicamente é a média ponderada do número de fótons com dada energia em um feixe. Como eu retirei vários fótons, vários coleguinhas de baixa energia, a quantidade de fótons de alta energia aumenta. Legal? Então, um tubo de raio-x, ele pode operar de várias formas, né? Você pode variar a tensão no nosso tubo. Você pode variar a corrente elétrica no filamento e você pode variar a tensão no filamento. Legal? Então, o que acontece se a gente mexer cada um desses itens, Paulo? Bom, primeiro, existe um gráfico muito interessante onde mostra que a taxa de exposição ela acompanha linearmente a corrente do filamento. A taxa de exposição acompanha de forma não linear, mas parece que quadrática, com a voltagem do tubo. E a taxa de exposição varia quase que exponencialmente com a corrente no filamento. Legal? Então, olha que interessante. E na prática, Paulo? Bom, na prática acontece o quê? Se a gente tem um perfil, um espectro de radiação de um feixe de 80 kVp por 200 de MA. Se eu duplicar o MA, basicamente eu vou aumentar a quantidade de fótons, eu vou aumentar a quantidade de elétrons incidentes no meu alvo, o que vai aumentar a quantidade de fótons existente no meu alvo, no meu feixe, saindo do meu tubo. Eu vou mudar a energia média? Não. Eu vou continuar a mesma. Beleza? Isso aqui não vai mudar. Somente a quantidade dos eventos vai aumentar. Legal? Agora, se eu tiver, ao invés de um aumento de corrente no filamento, eu tiver um aumento de
tensão no tubo, ou diminuição de tensão, eu tinha 80 kVp, eu diminui para 70, a energia máxima vai alterar, então essa é a primeira característica, né, que eu mudei a tensão no tubo. A segunda característica, a energia média vai abaixar, porque basicamente ela é 1/3 da máxima, legal? E a quantidade de eventos também vai diminuir, considerando uma mesma quantidade de MA, porque a energia do elétron incidente também influencia na eficiência de feixe gerado, legal? E a terceira coisa, se a gente não mexer em tensão no tubo ou em corrente elétrica no filamento, a gente pode trabalhar com filtração, a gente pode filtrar, né? E aqui a gente tem exatamente aquilo que eu tinha mostrado. A gente tem aqui um feixe, um espectro de radiação inicial, com uma energia média aqui, EP. E essa segunda curva é uma curva onde a gente adicionou um filtro, né? O filtro, ele atua, como eu disse, na região de baixa energia. E aí eu retiro esses fótons de baixa energia, mas não interfiro nos fótons de alta energia. E isso faz com que eu tenha um deslocamento do espectro para cá, e a energia média do meu feixe vai também se deslocar nesse mesmo sentido. Então, um mesmo feixe aqui de 80 kVp pode ter uma energia média maior ou menor de acordo com a filtração ou, por exemplo, de acordo com a filtração, né? Basicamente. Porque com a corrente no filamento isso não vai mudar, né? Então, o que isso aqui é importante? Qualidade de imagem é número de fótons, né? Relação sinal-ruído. Então você consegue melhorar a relação sinal-ruído aumentando MAS, né, numa imagem. Só que isso vai aumentar a quantidade de eventos, de fótons gerados. Isso vai aumentar o quê? Além da qualidade de imagem, dose no paciente. Então tem que tomar cuidado com isso aqui, né? Se eu quero melhorar contraste, talvez uma energia um pouquinho maior melhore, porque a energia média do feixe vai ficar numa região mais interessante para o efeito fotoelétrico que a gente vai ver lá na frente. E para utilizar um feixe de maneira mais eficiente, diminuindo dose absorvida no paciente e mantendo a qualidade da energia gerada, seria então fazendo uma filtração, né? E aí com isso a gente faz um overview. Do capítulo geral, onde a gente tem o tubo de raio-x, a gente tem o alvo, que é parte do ânodo, a gente tem o cátodo, as características. Depois a gente já vai para a parte elétrica, né? E por fim, a produção de raio-x em si e a importância dos diferentes mecanismos que a gente tem de controle de um tubo de raio-x básico, né? A aula hoje se estendeu bastante, 54 minutos, mas a ideia era apresentar de forma mais geral para vocês o que é uma produção de raio-x, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para mandar uma mensagem. E agradeço mais uma vez a participação de todos até aqui agora. Eu sei que é difícil, quarta-feira, o pessoal está empenhado, mas fico muito contente que vocês estão acompanhando e logo mais a gente já finaliza a primeira sessão de temas que foram indicados por vocês, e aí a gente abre mais uma sessão de temas para todos vocês agora, não só as 12 pessoas, mas todos vocês. Eu gostaria de receber 500 temas para a gente fazer 500 lives e a gente disseminar a maior quantidade de informação possível. Legal, galera?
Obrigado, boa noite a todos. Dúvidas, mandem aí, fiquem à vontade. Quem quiser o Freeform, só lembrando, só precisa ter um dispositivo Apple, me manda o e-mail que a gente compartilha. E depois quem quiser os livros também, pode me mandar um direct que eu compartilho com vocês os livros utilizados aqui na aula. Beleza? Beijo, boa noite, obrigado.